Faz bem. Oito horas 24 minutos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Face e YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV, enfim, em todos os canais aí para você não perder nada, não só desse programa, também como da nossa programação da Folha FM, pela Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM, no aplicativo da Folha, também é só baixar para você que viaja, você que está curtindo sempre aí a Folha fora de campus também, ou em campus, enfim, onde você quiser, é só baixar aí, instalar e seguir, curtir, ouvir, compartilhar a nossa programação. 8h25, nós voltamos com Folha no Ar hoje no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed, diagnósticos por imagem com o painel político e esportivo, painel das eleições 2026 e da Copa do Mundo 2026, Copa do Mundo no Canadá, Estados Unidos e México. Meu caro e nobre Aloysio Abreu Barbosa, a pergunta é, vamos lá, Brasil, depois de jogar e se achar e se encontrar naquele jogo, principalmente na minha ótica, no primeiro tempo, contra a equipe da Escócia, contra a seleção da Escócia, que também, aqui para nós, foi um presente para a seleção brasileira. O time é este? Não dependemos mais de uma nova escalação? Acho que o Brasil está definido, é esse time com Vini Júnior voando lá na frente. Estamos prontos para passar por cima do Japão? Aloysio, eu volto com você. Rapaz, para você lembrar de 2022. Não, eu lembro de 2006, pô. Lembro de 2006. A paixão é um negócio fantástico, né? A vida sem paixão, a vida sem sentido. Mas não há nada mais imbecilizante que a paixão ao mesmo tempo, né? A falta de noção de ridículo e de falta de noção da realidade que a pessoa é capaz de ficar por causa da paixão, e por isso ela é tão boa, né? Porque todos aqueles filtros que você tem de pagar mico e tal, papai. Como diria a pessoa, né? Cartas de amor são ridículas. Se não fossem ridículas, não seriam cartas de amor, né? Então, a pessoa para Ofélia, a noiva dele em vida, que ele não casou. Era uma pessoa, poeta português. O brasileiro aprende muito pouco com seus erros, né? É uma coisa impressionante, né? Eu acho, assim, que o Brasil teve uma atuação consistente contra a Escócia. Que não quer dizer convincente, né? Eu acho que... Eu acho que jogou... No segundo tempo também jogou bem. Eu vou discordar um pouco de você. O primeiro tempo foi melhor, talvez, mas assim, não acho que foi melhor. Jogou melhor que a Escócia também no segundo tempo, né? Inclusive, acabando com essa coisa de que posse de bola rima com domínio. A Escócia tem mais posse de bola e nós tivemos dominando as ações ofensivas ainda assim, né? E assim, eu acho que a gente estava... Vini Júnior é o craque. Vini Júnior fez mais nesses 3 jogos da fase de grupos do que Neymar fez todos os Copas que participou. Todas. Vini Júnior fez mais nesses 3 jogos da fase de grupo do que Neymar fez todas as Copas que participou. Né? Teve um protagonismo, assim, indiscutível. Indiscutível. O único gol do Brasil que Vini Júnior não fez e não deu passo foi o último contra a Escócia, de Matheus Cunha. Que o passo foi de Bruno Guimarães, outro jogador que está jogando muito bem. Nessa fase, Ancelotti é o melhor jogador mais regular, Bruno Guimarães. E além de Vini Júnior e de Bruno Guimarães, jogaram muito bem Ryan e jogaram muito bem Matheus Cunha. Matheus Cunha numa posição
não de 9 nem de falso 9, mas 4 homens de meio de campo. Ancelotti se dobrou à realidade. Não dá para fazer o 4-2-4 que ele pretendia fazer, que era o Real Madrid que ele entregou para a Xabi Alonso, né? Ele está fazendo aquele Real Madrid de 2023, quando meu Deus, centroavante francês, foi jogar na Arábia, como é o nome dele mesmo? Benzema saiu do Real Madrid. E Benzema era homem de referência na área, né? Benzema sai do Real Madrid, né? O que ele faz? Ele bota 2 atacantes flutuando ali no Real Madrid na frente, e a composição de meio de campo, quer dizer, que no caso era o Vini Júnior e o Rodrigo, né? E a composição de meio de campo com 4 jogadores, né? É o que ele está fazendo. Né? Ele está fazendo o Real Madrid quando o Benzema saiu. Né? Ele tentou fazer o Real Madrid com o Benzema com o Igor Thiago, mas não precisa de conhecer futebol para saber que Igor Thiago não é Benzema. Então não deu muito certo. Não deu muito certo. Mas eu acho assim, a gente teve uma atuação muito ruim contra o Marrocos, que é um time forte, 4º colocado da última Copa do Mundo, perdeu só para a França, para a Croácia, né? A gente teve uma apresentação muito pouco convincente contra o fraco Haiti, é fraco, seleção fraca. 3 gols, fizemos 3 gols, mas segundo tempo muito esquisito segundo tempo, muito esquisito. Os 35 primeiros minutos do Brasil e Marrocos, acho que foram os piores, o pior momento do Brasil desde o 7-1 da Alemanha. Ele tomou um vareio de bola. Talvez ele que primeiro tempo também com a Bélgica, que a gente foi eliminado em 2018, também foi muito ruim, que o primeiro tempo com a Bélgica também foi muito ruim. A gente se recuperou no segundo, mas fez só um gol e eles fizeram 2, né? Mas a gente, assim, viemos de 2 atuações muito pouco convincentes contra Marrocos, com a seleção forte, contra a Haiti, com a seleção fraca, a gente deu 3-0. O Marrocos foi 1-1. E aí, ganhando da Escócia, viramos favorito. O grupo do WhatsApp desse programa aqui. Depois a gente falou que pode estar na semifinal e na final. Eu falo, pelo amor de Deus, gente. Pelo menos leiam o que foi escrito em 2022. Que o Brasil está com chaveamento fácil. O Japão e depois Costa do Marfim. Se o Noruega não vencer a França hoje, se a Noruega vencer a França vem logo nas quartas, né? Do vencedor de Brasil e Japão. Perdão, nas oitavas de Brasil e Japão. Né? Vem logo nas oitavas. Então, tem que ver, né? Hoje vai ser um jogaço. Acho que tem 2 chances de jogaço hoje. São França e Noruega e o Uruguai, jogando pela vida, e Espanha. Né? Até porque o Uruguai joga pela vida, né? Joga pela vida. Tem que ganhar bem. E a Espanha não é mole para nenhuma seleção do mundo, né? Mesmo para a guerreira do Uruguai, que não vai bem nessa Copa. Então, acho que o pessoal não aprende, entendeu? Não aprende. Eu, particularmente, torcer para a Holanda na decisão, porque eu acho que, tem que ganhar logo de um europeu o jogo de matemática, que a gente não faz desde 2002, para pegar moral, entendeu? Acho que o Japão tem mais time que o Brasil, muito mais entrosado, mesmo técnico, já, um ciclo já longo, né, de 8 anos, tá desde 2018 à frente da seleção. É um time muito entrosado, joga muito melhor do que jogou ontem contra a Suécia. Tá muito desfalcado, 2 atacantes que eram titulares, e Endo, que é o capitão, era o cérebro, era o Modric do time, o Endo, tá? Era o capitão. Grande jogador, volante, cérebro do time e tal, e se contundiu. O Japão está muito contundido, como o Brasil também. O Brasil perdeu o Estevam, o Brasil perdeu o Rodrigo, o Brasil perdeu o Wesley. O Brasil também está muito contundido, está muito desfalcado, né? Esse time não é o time que a gente pensou, se ele pudesse contar todo mundo, né?
Os dois times estão desfalcados, né? Mas o Japão tem muito mais padrão de time. Gosto muito do Japão, joga futebol bonito, consistente defensivamente, busca o ataque, né? Maeda, que fez o gol ontem, né? É um atacante muito perigoso. Kamada, que com a saída de Endo assumiu ali a função de cérebro do time. Muito bom jogador. Um jogador que nós talvez hoje não tenhamos no futebol brasileiro. Um jogador como Kamada, cara para pensar o jogo, né? Atenção com esses dois jogadores, requer atenção. Não marcação individual, mas uma marcação zona muito atenta, né? Tem que precisar de individual quando o cara é craque, não adianta. Tentaram fazer com a Áustria, tentou fazer com o Messi. Foi lá, fez o que fez. Então não adianta muito quando o cara é fora de série. Mas isso é Messi, né? Não é Kamada, né? Por óbvio também. Agora, o Japão tem mais time. O Brasil tem um time em ascensão, tem um craque que está decidindo, tem mais valor individual, tem mais camisa, e o scout é provavelmente favorável em confronto, entendeu? Eu acho que é um jogo que não vai ser fácil, mas o que o Japão demonstrou ontem pode tornar o jogo menos difícil ao Brasil. O Japão dá nervo. Eles dão nervo. O Japão, o caráter decisório do jogo de grupo, fase de grupos, que se perde para a Suécia, vai cair para o terceiro lugar, né? Vai passar das almas aí do terceiro lugar. E a Suécia, depois de empatar o jogo, pressionou. A Suécia teve chance de ganhar o jogo. O Japão também, né? E o Japão, assim, quando a Suécia teve um problema que não vai ter contra o Brasil, que é o quê? O time sueco é um time muito grande, de homem muito grande, gente muito grande, muito forte, né? E o japonês, tradicionalmente, é um povo baixo, né? É um povo baixo. Então, esse choque físico tiveram muito problema com a Suécia. Mas o problema que eles tiveram ontem pode dar com o Brasil, porque, assim, eles veem o Brasil do outro lado, uma camisa com menos tradição, porque, olha só, tem coisas que são subjetivas, mas em Copa são objetivas. Camisa, peso de camisa. Peso de camisa pode não contar no campeonato de ponto corrido, mas importa num torneio, como a Libertadores, por exemplo, como é a Copa do Mundo. Entendeu? Então, acho que ele tem muito mais camisa. Então, eu acho que isso pode se impor ao Japão. Sobretudo se ele fizer um gol logo no início. Né? Agora, depois, se passar pelo Japão, um passo cada vez, Noruega ou Costa do Marfim, acho que o caminho menos difícil para o Brasil, por questão de encaixe de jogo, seria Costa do Marfim. Agora vamos ver, pode ser a França também. Se for a França, eu vejo 3 coisas a favor do Brasil. Despacho, reza forte e oração. Muito boa. Porque se depender desse time aí. Vamos lá, Everton. Como é que você vê? A mesma pergunta para você. O Brasil agora tem um time, pode dizer? Ancelotti está com um time 99% pronto para... E eu vou voltar a você, Luiz. Quero ouvir sobre Neymar e quero ouvir sobre o Vini Júnior, especificamente. Eu também quero ouvir sobre Danilo. Você falou no Bruno Magalhães, gostei dele também, muito bem, entrou. Mas depois quero ouvir sobre Danilo, que entrou na lateral e, enfim, deixa eu ouvir vocês primeiro para não dar opinião aqui em nada. Bom, Everton, e aí, temos time? Um minuto. O rubro-negro Danilo. Pelo amor de Deus. Meu pai do céu. Me dá essa rezadeira aí que você tá falando aí, Luiz. Fala aí, Everton. Mas, voltando à sua pergunta. Eu lembro que antes da competição, antes da Copa começar, eu falei que o Brasil precisava ter um time. O Brasil tinha bons jogadores, mas precisava formar um time. Eu acho que essas 3 partidas vêm caminhando para a formação de um time. Eu acho que, como a Luiz falou, os 30 primeiros minutos contra o Marrocos foi assustador. Você falou, meu Deus do céu,
A gente não vai passar da fase de grupo. Tudo bem que hoje está bem mais fácil passar da fase de grupo do que nas Copas anteriores. Mas o caminhar da seleção mostra que vem formando um time, formando uma forma de jogar que seja saudável, né, futebolisticamente falando, e que potencialize os talentos. Porque Vinícius Júnior é a flecha do time. E a flecha é certeira. Dá a bola nele que de alguma coisa vai sair. Eu estava até vendo um analista técnico falar que se você pegar os momentos de Vinícius Júnior, ele vai errar 5 vezes, mas ele vai acertar 2 que vai ser gol. Ele erra porque ele tenta. E ele tenta muito. Ele tenta toda jogada. Nenhuma jogada dele é burocrática. Então eu acho que a gente tem um grande craque, tem um time em formação que eu tendo a acreditar que que agora chegando no mata-mata, esse time vai dar mais liga. Eu acho que ele vem preparando esse time para o mata-mata. Eu tenho a impressão que nos 2 jogos contra Haiti e Escócia foram adversários mais frágeis, né? Que o segundo tempo ele poupou o time, de alguma forma, fisicamente. Por ser final de temporada europeia, os jogadores estão muito desgastados, estão muito cansados da temporada. Foi uma temporada longa, foi uma temporada que teve Copa do Mundo de clubes, e a maioria desses jogadores estiveram na Copa do Mundo de clubes. Então, assim, no segundo tempo o Brasil não jogou tão bem. Eu acho que o Brasil se poupou fisicamente para poder, agora nas eliminatórias, a eliminatória não tem como se poupar. É 100% todo tempo. E agora também começa a espaçar mais os tempos de jogos. Se o Brasil passa segunda-feira, só joga no sábado. Depois, se passar no sábado, só joga no domingo. Então, vai ganhando espaço e vai ganhando tempo de treinamento. Quanto mais, eu acho, o Ancelotti treinar esse time, melhor ele pode ficar. Então, assim, eu não consigo tirar o Brasil como favorito. Eu acho que o Brasil tem boas chances. Eu acho que, a depender do chaveamento, eu acho que a gente vai ter assim, um desafio maior nas quartas de finais contra a Inglaterra e numa possibilidade de semifinal com Portugal, com a Argentina. Então, assim, eu acho que esse time pode dar alegria. Pode dar alegria. Esse time é capaz de chegar na final de Copa do Mundo. Por mais que agora ainda não tenha essa capacidade. Mas eu acho que o caminhar da eliminatória, esse Brasil tem possibilidade de chegar na final. Eu queria ter essa esperança, desculpa se atropela aí vocês, mas eu queria ter essa esperança. Acho que o Brasil se encontrou o time, na minha opinião, com a permissão de vocês, mas se encontramos um time lento pra caramba. Muito lerdo, raciocínio devagar, se não são os valores individuais. E o Ryan jogando com toda a vontade de um garoto, que é o certo, e o Matheus Cunha também acertando muito bem, com o Vini Júnior voando. Se não é isso, a gente teria dificuldades contra a Escócia. A Escócia chegou a montar ali uns 3, 4 ataques ali perigosos contra o Brasil. Então, assim, o que me preocupa hoje muito é essa lentidão. E se você observar, não torcer, mas observar o jogador individualmente, você vai ver onde é que tem uma lentidão crônica, que é no camisa 5 da seleção, que é o Casimiro. Ele parece um boneco de posto no meio de campo, só levanta o braço assim para onde que o time tem que tocar a bola. O quê? O maestro, nesse caso aí dele, está desafinado. A gente precisa de velocidade. E o que mais me deixa preocupado com o time do Japão, a Luiz conhece muito de futebol, você também, Everton, mas, cara, o que, assim, quando você encontra um time em que ele se joga sozinho, papai dizia, a gente fala muito, joga por música.
O Japão tem um entrosamento fantástico. Eu não vi ainda na Copa do Mundo um time com tanto entrosamento quanto o Japão, e a Luiz explicou isso agora, desde quando vem esse time. Eles são extremamente obedientes taticamente. Claro que a habilidade é aquilo, eles estão desenvolvendo, e isso aí é notório também, que eles cresceram muito nos últimos anos, principalmente depois da ida de Zico para lá. E eu coloco isso, essa evolução do futebol no Japão, primeiro na conta de Zico, depois da coisa de globalização, jogadores do Japão jogam na Europa, enfim. Mas assim, o que me preocupa é só essa obediência tática do Japão. E se o Brasil não fizer, como a Luiz falou, acertadamente, um gol logo no começo do jogo, quanto foi com a Escócia, acho que nós fizemos um gol com 7 minutos, não foi? O gol do Vini, por aí. Se a gente não fizer um gol até uns 20 minutos ali do primeiro tempo, e se bater desespero, ao contrário também do Japão, os caras podem crescer no jogo, dificultar pra gente. Eu vejo um jogo muito complicado. Eu estava com o pensamento igual a Luiz. Mesma coisa, até mudei por conta do Ronaldo. Falei isso aqui essa semana. Queria muito enfrentar a Holanda. Me parece um futebol mais lógico. Já perdemos para a Holanda, já fomos desclassificados. Ali é jogo mesmo de... Agora, o futebol do Japão me parece muito certinho, muito entrosado, e isso vai dificultar. Os caras não vão abrir. O Brasil não sei se vai ter paciência. E tomara que Vini Júnior, isso é questão de torcida, mas falando assim sobre o futebol do Japão, o que me preocupa é isso, é esse elenco arrumadinho, redondinho, né, para enfrentar o Brasil. E eles vão tremer, isso é natural, é normal, qualquer um nessa mesma condição do Japão tremeria. Mas tem que entender isso, a questão do nervo. E essa lentidão do Brasil que me deixa mais nervoso ainda. Nogueira, uma informação. Eles estão com um problema sério na lateral direita. E é onde é o nosso ponto forte, que é na nossa ponta esquerda. Eles estão tiveram, parece que um jogador machucado, o substituto não agradou, eles fizeram um improviso, e assim... E é um ponto que chama atenção, né, pra gente, porque a nossa ponta esquerda é a nossa cachoeira de possibilidades, né? Aloysio, vamos lá, você comenta alguma coisa do Japão, fica à vontade, mas eu queria trazer aqui algumas peças pra gente falar. Eu não senti falta de Rafinha, e pelo que eu observei na imprensa, ninguém comentou sobre Rafinha também, e me parece que não só fisicamente, mas psicologicamente ele tem outros problemas pessoais que devem atrapalhá-lo muito aí nessa competição. Não sei se ele volta, se ele vai para... Enfim, mas o Ryan entrou muito bem. O primeiro gol foi uma roubada de bola do Ryan, espetacular. E entra também o que você já falou, Matheus Cunha, também gostei do Matheus. Agora, tem um outro jogador que eu queria que vocês analisassem, o Danilo. Parece que ele se encontrou ali, achou bem, jogou bem. E um outro destaque também, que eu no começo estava criticando, mas como a gente falou aqui já e a gente sabe, nós não podemos ter, ou pelo menos a gente não tem compromisso com o erro. Errou, a gente corrige. Eu não gostaria de ver o Paquetá na seleção no começo dessa Copa do Mundo. O Paquetá tem jogado muito bem. 2 bolas ali que ele soltou para o meio de área, para intermediária, que eu não gosto muito desse tipo de jogada. Ele recupera a bola na lateral e devolve para o meio de campo. Só que quem ganhou foi a Suécia. Se é uma França que ganha 2 bolas daquela, complica para a gente. O que você acha desses jogadores e do Neymar na seleção? Eu acho que o Neymar entrou bem. Entrou bem. Acho que ele fez dentro do jogador que está tanto tempo inativo, né? Ele foi todos os lances, bola parada, ele botou a bola embaixo do braço, bateu, não se omitiu, né? Entrou bem, acho que ele jogou bem. Não foi atuação brilhante, pouco tempo, né? Mas jogou bem. Eu acho que ele entrou bem. E eu
técnico de seleção, não convocaria Neymar. Mas ele entrou bem. Danilo, você fala Danilo lateral, você está falando? Lateral. Danilo tomou cartão amarelo, né? O que preocupa, né? Naquele momento, no segundo tempo, que você falou que a Escócia realmente tentou incomodar mais, tanto que precisava correr atrás de. Mas, coitado, também ficou numa mata sem cachorro, né? Se abre, toma mais gol. E se não faz mais gol, perde posição na briga de terceiro colocado, né? Perde saldo. Mas Danilo tomou um cartão amarelo ali, né? Ele mesmo admite que, né, no lance, que sinalização corporal para o juiz, que ele mereceu o cartão. Né? Acho que o Danilo é aquela coisa. Ele, o que acontecia? A profundidade dele na direita ia ser com Wesley. Jogador do Flamengo, mais um jogador do Flamengo, destaque do Roma, né? Jogando nas duas alas, ala direita e ala esquerda. O Wesley se machuca. No último amistoso ainda da Copa. O Wesley é cortado. Luiz Henrique seria a opção. Luiz Henrique, o que acontece com o Luiz Henrique? A jogada mais característica do Luiz Henrique é cortar a diagonal que ele corta ali, antes de chegar à ponta direita, ele corta ali em diagonal para o bico da grande área direita e vai abrindo para o chute esquerdo. Né? Só que isso não dá o quê? Não dá amplitude. Você não abre o ponta, ele corta para dentro em vez de abrir. Esse menino Ryan não. O Ryan, ele torna o jogo mais vertical. Ele abre mais o jogo, torna o jogo mais vertical. Então, eu acho que assim, você tendo o Ryan na frente, compensa ter um Danilo atrás. Porque o Danilo segura a parte defensiva, né? Danilo é um zagueiro que joga pela lateral direita. E outra coisa, Ancelotti é italiano. Zagueiro como lateral direita é característica da Itália desde Bergame, cara. Estamos falando de anos 80. Eles têm essa característica. Do lateral esquerdo ser mais avançado, o direito ser mais defensivo. Né? Há muito tempo que eles são assim. É uma coisa do futebol italiano. E Ancelotti é italiano. Né? Eu assim, também confesso que queria ter esse ato de fé aí de Everton. Não tem. Né? Eu só vou considerar o Brasil aspirante a alguma coisa nessa Copa na hora que ganhar o europeu em jogo eliminatório. Até então, pelo que foi com a França em 2006, pelo que foi com a Holanda em 2010, pelo que foi com a Alemanha em 2014, pelo que foi com a Bélgica em 2018, pelo que foi com a Croácia em 2022, eu vou ficar com a realidade. A não ser que ela seja mudada. E mudando é ganhar de europeu jogo eliminatório, por isso que eu queria pegar a Holanda logo de cara. Você diz ganhar nos 90 minutos. Não, eu digo eliminar. Eliminar. Seja de qualquer maneira. A gente 90 minutos. A Croácia eliminou a gente. A sensação que você ficou foi o quê? Foi de derrota ou de empate? Derrota. O Brasil, em 86, não perdeu para a França. Foi nos pênaltis. Derrota? Alguém comemorou e chorou depois do jogo. Não, derrota, é verdade. Eliminação. Não perdemos. Isso é conversa fiada. Eliminação. Passa um, outro fica. É isso. Não. E se ganhar nos 90, aí melhor ainda, né? Claro. Né? Não, mas falando em eliminação. A Argentina chegou à final sem ganhar o europeu. Falando não interessa, eliminou o europeu. Eu quero saber o seguinte: depois do Argentina e Holanda, nas quartas de final, a Argentina riu ou chorou? Riu. A Holanda riu ou chorou? Chorou. Não interessa, não interessa. Não, tá correto. Perfeito, entendido. Agora, meu caro Everton... Sabe quantos jogos Zico perdeu para a seleção brasileira? Nenhum? Não, foi de 82, Brasil e Itália. O único jogo que ele perdeu para a seleção brasileira. Aquele eu lembro, aquele eu assisti. O único. E disputou 3 Copas do Mundo, não dá o nome das 3. Então Foi minha primeira frustração na vida.
Eu só vou ter esse ato de fé de Everton aí, que eu entendo, tal, mas assim, eu aprendo, eu tenho capacidade de aprender com os meus erros. Por exemplo, eu fui contra a convocação do Neymar, achei que ele entrou bem, estou aqui falando que ele entrou bem. Não tenho problema nenhum com erro. É isso aí. Se amanhã ele fizer o gol contra o Japão, eu vou bater palma, vou vibrar, vou gritar o nome dele. Não tenho problema nenhum com erro. Entendeu? Mas também não vou estranhar se der Japão. Entendeu? Eu não vou estranhar se der Japão. É um time que joga junto há 8 anos com o mesmo treinador. Eles têm um entrosamento que, por óbvio, o Ancelotti não pode ter. Tele Santana não poderia ter, porque, porra, é muito pouco tempo, entendeu? Ancelotti assinou para a próxima Copa. Certamente na próxima Copa vai estar com um time muito mais entrosado do que está agora. É o caso do Japão, entendeu? Embora o Japão, como mostrou no dia de Suécia, eu repito, eu acho que o maior adversário do Japão é ele mesmo, né? E a sombra do Brasil diante deles, né? Agora, o técnico dele na coletiva, o Hajime Moriyasu, falou que vai partir para dentro, não vai, entendeu? E veio consolidar o Brasil, agradeceu muito a Zico, porque tem essa origem brasileira, o futebol deles, né? Zico para lá em 90. Zico para a carreira em 89, após fazer mais um gol de falta no Fluminense, em Juiz de Fora. Ricardo Pinto falou que estava muito orgulhoso de tomar o último gol de carreira de Zico. O Fluminense que matar Ricardo Pinto. Em 90 vai lá para o Japão, introduz futebol no Japão. Esse documentário passou pouco tempo aí, Zico Samaré de Quintino para o Japão, quando o Zico foi para lá, cara, era pelada de bairro. Tinha nem arquibancada, se tu via do lado do campo, do gramado. Viu que funcionou o futebol no Japão, né? E, então, eu acho assim, de certa maneira, sobretudo na questão a grande força do Japão é o meio de campo. E é um dos senões do Brasil, né? Desse jogador que nós falamos aí, que foi o destaque do Brasil contra a Escócia, Vini Júnior, Matheus Cunha, Ian e Bruno Guimarães são um no meio de campo. Vamos botar botar 2, porque vamos botar que o Matheus Cunha atuou como quarto homem. Mas assim, na criação de jogada, foi o que teve foi o Bruno Guimarães. Eles têm um meio campo muito criativo, né? E é uma característica, por óbvio, é uma característica que Zico levou para lá, eles lá preservaram, nós aqui acho que esquecemos um pouco. Né? Um pouco. Mas o teste do Brasil verdadeiro não está com o Japão, está no primeiro europeu que encarar para o jogo eliminatório. Né? Aí, se o Brasil ganhar de europeu o jogo eliminatório, passar por europeu o jogo eliminatório, eu falo, o Brasil é candidato a título. Até lá, não. Até lá o Brasil é candidato a candidato. Até lá a convenção do Brasil... Até lá o Brasil é pré-candidato. A convenção partidária do Brasil é um europeu em Copa do Mundo. Até lá, é só filiado a partido. Nem pré, só filiado. É pré-candidato. Pré-candidato pode ser também. Candidato a título vai ser só na hora que eliminar um europeu em jogo eliminatório. Boa. Tinha passado europeu em jogo eliminatório. Até lá, não. Aí vai dividir, né? Vai chamar aqui, criança. Chegou a hora do menino virar homem. Vambora pra cima. Para finalizar minha participação no futebol, Brasil e Alemanha são as duas escolas mais vencedoras do mundo. Mais título. Um tem 5, outro tem 4. Tem várias gerações brilhantes, jogadores brilhantes, desde sempre, né? Desde os anos 50, sobretudo, né? Na primeira metade do século XX, talvez Uruguai e Itália tenham dominado o cenário, né? Mas na segunda metade do século XX até agora, Brasil e Alemanha. Brasil e Alemanha não tem boas participações nas Copas anteriores. Brasil e Alemanha não tem umas gerações ou times que cheguem perto dos grandes times de gerações que tiveram no passado. Mas Brasil e Alemanha tem camisa. Brasil e Alemanha, se deixar embalar, é caminhão ladeira abaixo. O Brasil precisa, para embalar, eliminar o europeu.
A Alemanha precisa, para embalar, pegar um time de peso, eliminar um time de peso. Uma Argentina, uma França, uma Espanha, porque não há camisa mais pesada no futebol mundial do que a do Brasil ou da Alemanha. Mas não tem grandes gerações. Essa camisa precisa encorpar com desafios vencidos. Não é o caso de uma e de outra ainda. Agora, Brasil e Alemanha se encorparem, se equiparam a França e a Espanha. Não antes, depois de um grande teste. Não tiveram esse grande teste ainda. Até que esse grande teste surja, o favorito da Copa é França, Argentina e Espanha. São França, Argentina e Espanha. Nessa ordem. Eu tenho que concordar com você nessa ordem. Se é que importa alguma coisa, acho que não, mas eu estou desde o começo. Não colocaria a Argentina nessa ordem no começo da competição, mas hoje eu coloco, e só por conta de Messi. O cara joga muito, o cara não é indiscutível. Então, nessa mesma ordem, a Espanha tem sim um time muito forte, muito bom. O tal de Yamal é brincadeira, o cara, uma criança jogando bola. Ô Everton, Brasil e Japão, 9 horas da manhã. Quanto é que dá quem ganha o jogo? Brasil 2-0. Brasil 2-0. 2 gols de Vinícius Júnior. Rapaz, aí ele iria para 6. Se Messi e Mbappé não fizer nenhum, vamos lá. Bora, ô Aloysio, fecha aí. Quer arriscar um placar para esse jogo de Brasil e Japão? Não, nem placar nem vencedor. Nem placar nem vencedor. Não, eu também não, sinceramente, não. Em cima do muro. Não, reto, direto e reto, nem placar nem vencedor, também não tem. Sinceramente, é claro e evidente que nós vamos torcer para o Brasil, evidente, lógico, mas com a razão falando mais do que a emoção, acho um jogo muito complicado para o Brasil ainda. É aquilo, né? E depois que aí ganhar corpo, que ganhar volume, passar pelo Japão, pegar um europeu, passar pelo europeu, aí a gente pode, né, aumentar essa confiança, essa expectativa. Quem sabe eu não chego lá num otimismo desse aí, numa fé dessa aí de. E olha que a gente tem fé, mas é que a história do Everton Lula. Aqui, deixa eu agradecer aos senhores. Acho que eu só concordo com uma coisa com o Everton. Eu acho assim, o sucesso do Brasil passa muito por Vini Júnior. Enquanto o Vini Júnior continuar mantendo esse nível de atuação, o Brasil é outra musculatura, né? E é uma Copa que tem que ser marcada pelos grandes craques. E ele está no meio desse povo. Que bom. Ele está no meio de... assim, não estou falando que aquele jogador comparava a Messi e Mbappé, não estou falando isso, por favor. A Messi tem um para comparar. Uma história que é Pelé. É a única... É Pelé, Messi, e depois vem o resto. Né? Olha que eu já vi gente boa de bola, né? Eu vi Maradona, eu vi Zico, eu vi Zidane, eu vi Platini, eu vi Rummenigge, eu vi gente boa de bola, hein, cara. Romário, Ronaldo, Careca, Reinaldo, Van Basten. Enfim, mas eu acho que é isso. Eu acho que Messi, Mbappé, Haaland, quem não foi bem no segundo jogo, né? Foi bem no primeiro, não foi bem no segundo. Mas é uma Copa que vem sendo a Copa, e Vini Júnior para o Brasil, a Copa dos craques. O sucesso da Noruega está muito atrelado a Haaland, o sucesso do Brasil está muito atrelado a Vini Júnior, o da França, Mbappé, e da Argentina, Messi. Né? Se Vini Júnior continuar mantiver esse nível de atuação, eu acho que o Brasil, se Vini Júnior mantiver o que vem jogando, o Brasil tem favoritismo contra o Japão, sim. Pelo destaque individual, pelo peso de um super indivíduo, que o Japão não tem. Isso o Japão não tem. O Japão tem mais um time muito mais aceitado, mas não tem uma individualidade do peso de Vini Júnior. Agora, o futebol é esporte coletivo, né? Isso aí. Rapaz, eu tenho séria dúvida quando falo em craque de bola. Eu vi Maradona jogar. Eu sinceramente
O Messi é muito mais suave, mais leve, outra personalidade, até fora de campo, não é isso que está se analisando aqui, mas o tal do Maradona foi muito monstro de bola também, meu Deus do céu. Eu, sinceramente, eu fico na dúvida entre Maradona e Messi, eu não saberia dizer. Mas qual hoje do Maradona? 82 a 90? Por aí, é 90. A primeira Copa que ele participa, a última Copa que ele participa. Em números, né? Então estamos falando de 8 anos, né? Messi, 2006 a 2006, são 20 anos. Sim. Não dá para comparar. E em clube não tem nem como comparar. Maradona, histórico, ele, Careca e alemão, conquistaram o Scudetto para a Itália, do Napoli, que era um time lá do sul da Itália, que era menosprezado, né? A Itália, o sul é pobre e o norte é rico, né? Menosprezado, e levaram lá, a conquista histórica. Mas nunca ganhou uma Champions, né? Messi tem 4 Champions. Maradona conquistou um Scudetto pelo Napoli. Porra, Messi conquistou 10 na Ligas. Não tem nem como comparar. Assim, é comparável, sim. Maradona foi o jogador mais habilidoso que eu vi jogar. Mas isso que eu quero dizer. Mas mercurial. Também não é comparável. Seria Maradona. Luiz, Maradona, eu não vi Maradona porque eu sou jovem. Pelo amor de Deus, você já saiu até da conversa, Everton. Você já tinha encerrado. O que você quer? Maradona era mais habilidoso que o Ronaldinho Gaúcho? Mais. Ronaldinho foi o segundo que eu vi em habilidade. Maradona. E com uma perna só, tá? A direita, cara, a direita dele era tão cega que quando ele chegava na ponta direita, ele cruzava de letra. Ou de trivela. É um negócio impressionante. E ele tinha habilidade. Mas ele tinha aquela jogadinha e tal, dava letra. O que é difícil dar letra em progressão, em corrida? Claro. Difícil. É que também é baixinho, de centro de gravidade baixa, né? Mas Maradona foi o mais habilidoso. Maradona de T6, cara. Acho que nem a bala separava. É um negócio Fala-se muito daquele jogo com a Inglaterra. A semifinal contra a Bélgica, que era um timaço. Aquela foi a primeira geração belga. Tinha Schifo, Koelemans, Gerrits, que foi um dos grandes laterais direitos que eu vi jogar na minha vida. Schifo era um grande camisa 10, Koelemans atacante. Ele acabou com a Bélgica. Tirou a Bélgica para nada. Para nada. Jogou muito aquela Copa. Jesus Cristo. Em termos de habilidade, eu não tenho dúvida. Agora, em termos de números, Neymar é uma mega estrela na seleção brasileira. Em termos de número, o cara é artilheiro, uma série igual, mais título. Muito bom e amistoso, Nogueira. É isso. Exatamente. Porque a seleção só vai ser alguém se tiver título da Copa do Mundo. Isso. Zico, se tivesse uma Copa, talvez estivesse nessa comparação aí. Você falou semana passada uma coisa sobre a carreira de Zico. Se ele ganha a Copa de 82... ele estaria... Eu não sei... Eu não sei em que posição estaríamos aqui discutindo Zico, Pelé... Se o Careca ganha em 86, ele estaria junto com o Romário e Ronaldo. Se o Brasil ganha em 78, o Reinaldo estaria junto com o Romário e Ronaldo. Romário e Ronaldo ganhou a Copa, Reinaldo Careca não. Romário e Ronaldo foram melhores que Careca? Não sei. Reinaldo Careca, não sei. O mais habilidoso que eu vi foi o Reinaldo. Acho que o Careca era mais completo que o Ronaldo Fenômeno. Cabeçava muito melhor. Exato. É isso. Nesse caso aí, a Copa do Mundo é fundamental. Mas vamos lá, vamos torcer aí na parte que nos compete a torcida para o Brasil passar pelo Japão e seguir aí a sua... Mas não, sinceramente, não me iludo se o time não conseguir passar pelo Japão também não, tá? E aí não é nenhum pessimista não, tá bom, Everton? Mas não me ilude não. Ô, Aloysio, tem um comentário aí no Face e eu quero fazer um comunicado aqui, enquanto você pega o comentário aí, aos nossos milhares de seguidores lá no @Folha1 do Instagram. Tem um comunicado aqui rapidamente só para a gente fazer.
que é o seguinte. Tá aqui, ó, comunicado. Informamos aos nossos leitores, seguidores e parceiros que devido a políticas internas do Instagram, o perfil oficial do Folha 1 foi temporariamente suspenso. Diante dessa situação, foi necessária a criação de um perfil provisório para que possamos continuar levando informações, notícias e conteúdos de interesse do nosso público, a nossa audiência. Então fique atento aí. Enquanto trabalhamos aqui para solucionar a questão e restabelecer o acesso ao perfil oficial, convidamos aí a todos para acompanhar as nossas publicações do jornal Folha da Manhã, do portal Folha 1, no novo perfil @Folha1 _, @Folha1 _. Segue lá, compartilha aí com seus amigos nos grupos para que você continue sendo informado. E tem um comentário aí, Luiz, sobre política ainda, acho que é João da Costa Cunha, por gentileza. Eu ia ler no início, acabei esquecendo, desculpe. Aqui, Marilza Rodrigues, sou de São Fidélis na escuta. E aqui o João da Costa Cunha coloca: bom dia, Aloysio, desculpe. Vocês falam como se todos os evangélicos fossem bolsonaristas. Isso não é verdade absoluta. Não é verdade absoluta. Ninguém falou que era o João da Costa Cunha. Agora, vamos a número. Assim, o TSE, ele não faz na sua contabilidade, não há religião. Então, assim, o número real, ele só pode ser estimado, ele não pode ser, a gente não tem um número assim, fechado, né? Mas, segundo a Datafolha, antes daquela eleição, feita naquela eleição, e a Datafolha fez essa pergunta, entre 65% e 69% dos eleitores evangélicos deram a sua volta a Bolsonaro no segundo turno presidencial de 2022. E a Lula, 31% a 35%, né? Lógico, subtração, né, dos votos válidos entre os evangélicos. Então, não é a todo, mas é a proporção de 2-1, né? A proporção de 2-1 é sempre, ou até mais 2-1, né? Um pouco mais de 2-1, é sempre bastante, né? É bastante significativo, né? Assim como também Lula, é errado dizer que toda mulher vota em Lula, mas ele tem mais voto no eleitorado feminino do que os Bolsonaro, né? Tem maioria, né? Como o Lula tem maioria também entre os católicos e os sem religião, né? Então, lógico que tem católico que vota Bolsonaro, lógico que tem agnóstico ateu que vota Bolsonaro, mas a maioria vota em Lula, né? Então, como você coloca aqui, não é uma verdade absoluta, mas é uma verdade bastante razoável. De 2-1. Verdade. É como tem trabalhador que vota em Bolsonaro, né? Enfim. Bom, vamos lá. Deixa eu fechar aqui, Aloysio. Obrigado por hoje. Até semana que vem. Estaremos de volta na segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã. Valeu aí pela semana, valeu aí, né, pelo conteúdo produzido aqui. Amanhã, Jornal Folha da Manhã, bem cedinho nas bancas e também nas casas dos assinantes. Aloysio, obrigado por hoje e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Nogueira. Se vê aqui na sexta-feira, né, como a gente falou, não sei que tem uma entrevista de mais peso, mas se tiver entrevista de mais peso, eu participo, né? E vou comunicar também aos ouvintes, telespectadores, que assim, eu vou no meio da Copa, eu vou viajar. Então, eu vou estar ausente do programa do início de agosto, perdão, de julho até o início de agosto. Beleza. E
Se a Argentina se avançar na Copa, chegar à final, vou ver a final com a Argentina na Argentina. Ah, legal. Comendo uma parrilha lá, né? Oh, beleza. Depende do lugar que eu chegar na Argentina, não vou só Buenos Aires, não. Tá bom, legal. Tá bom. Ô, Everton, para nós que vamos comer um churrasquinho de gato aqui mesmo, vamos embora trabalhar, meu filho. Você gostou, né? E graças a Deus por isso. Valeu, ô Everton, obrigado aí por hoje e até semana que vem estaremos aqui, né, com você de volta na terça-feira. Valeu, Everton. Obrigado, Nogueira. Obrigado, Luiz. E bom final de semana para vocês. E tamo junto até terça-feira. Se Deus quiser. Vamos lá. Gente, 9h15, fechamos aqui o Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Continue ligado aqui na Folha FM.